Você já sentiu como se estivesse vivendo 2 dias ao mesmo tempo? Enquanto seu corpo está sentado em uma cadeira, no agora, sua mente já atravessou a fronteira da próxima semana, lutando contra problemas que nem sequer aconteceram. Existe uma epidemia silenciosa que não ataca o corpo, mas sequestra o tempo. A mente que corre desesperadamente para o futuro. Imagine que sua consciência é um rádio sintonizado em uma única frequência, a do e se. E se eu for demitido? E se as contas não fecharem? E se aquela conversa der errado? Você acorda cansado porque passou a noite inteira em um tribunal mental, defendendo-se de acusações imaginárias e tentando consertar desastres que só existem na sua cabeça. O resultado? Uma exaustão profunda e a sensação de que a vida está passando por entre seus dedos, enquanto você vigia o horizonte à espera de uma tempestade que talvez nunca venha. Antes de mergulharmos no código para desarmar essa bomba relógio mental, eu preciso saber se você está pronto para essa jornada. Se você sente que sua mente é sua maior inimiga hoje, inscreva-se agora no canal e deixe seu like. Ao fazer isso, você não apenas apoia este conteúdo, mas envia um sinal claro para o seu subconsciente de que você decidiu retomar o controle da sua paz. O que poucos percebem é que essas conversas mentais e cenários catastróficos são uma prisão invisível. Cada pensamento de medo é uma barra de ferro que você coloca na sua própria cela. O diagnóstico é claro. O caos mental não é um traço da sua personalidade, é um hábito destrutivo de habitar o futuro em vez de ocupar o presente. Neste vídeo, vamos dissecar como essa ansiedade rouba sua energia vital e como você pode, a partir de agora, parar de carregar um peso que não lhe pertence. Prepare-se, porque o que você vai ouvir a seguir é o primeiro passo para o reconhecimento do seu caos e o início da sua libertação. O amanhã não pode ser controlado, mas o seu agora acaba de ser convocado para uma mudança radical. Você já parou para se perguntar por que seus ombros pesam tanto no final do dia, mesmo quando o seu esforço físico foi mínimo? Esse cansaço não vem dos seus músculos, mas da carga invisível que você decidiu carregar. Existe um momento na jornada humana em que precisamos encarar uma verdade desconfortável. O peso que você está suportando não é natural. E mais importante, ele não é necessário. Nós fomos condicionados a acreditar que a preocupação é uma prova de responsabilidade, que carregar o mundo nas costas é um sinal de força e que, se pararmos de sofrer pelo futuro, estaremos sendo negligentes. Mas esse é o grande engano que mantém você acorrentado ao esgotamento. O chamado para o outro caminho começa com um divisor de águas absoluto entre dois modos de existência, a sobrevivência ansiosa e a caminhada com leveza. Esse novo caminho foi pavimentado há milênios por uma instrução que desafia a lógica do controle humano. Quando Jesus nos instrui a não vivermos ansiosos pelo dia de amanhã, ele não está fazendo um pedido poético ou uma sugestão moralista. Ele está entregando um manual de sobrevivência psicológica. Ele está dizendo que o seu sistema não foi projetado para processar o amanhã antes que ele chegue. Mudar de rota exige que você abandone a ilusão de que a sua angústia serve como um escudo contra o azar. A transição real acontece quando você entende que caminhar com leveza não significa ausência de desafios, mas sim a recusa em antecipar o peso deles. É o aprendizado de que cada dia traz seu próprio mal, mas também sua própria provisão. Se você continuar tentando viver o próximo mês nesta tarde de hoje, você sempre quebrará sob o peso. O convite agora é para que você solte as rédeas de um destino que você não governa e comece a praticar a confiança ativa. É hora de descer do pedestal do controle e aprender a arte de caminhar um passo de cada vez, com a certeza de que o chão estará lá quando o seu pé descer. Para avançar nessa jornada, precisamos entender que o medo não é um acidente, mas um processo de engenharia mental reversa. Aqui, a espiritualidade e a ciência da mente se encontram em um ponto exato.
a compreensão de que a preocupação nada mais é do que um treinamento negativo e persistente da nossa imaginação. Como bem definiu Napoleon Hill, a preocupação é a aplicação da faculdade do pensamento na criação de cenários que não desejamos. Em outras palavras, você tem usado a sua poderosa capacidade criativa para construir monumentos ao desastre. É uma disciplina de autossabotagem, onde você repete mentalmente o fracasso até que ele pareça a única realidade possível. Por isso, a mudança de estado exige que tratemos a fé não como um sentimento vago, místico ou uma faísca emocional que surge do nada, mas como uma habilidade técnica, construída e repetida com a mesma intensidade que você usou para cultivar seus medos. A ciência da fé contra o medo reside na substituição deliberada de frequências mentais. Se o medo é a fé no mal, a certeza absoluta de que algo ruim vai acontecer, a fé é a decisão lógica de confiar em uma inteligência e um cuidado superiores. Não se trata de negar a realidade, mas de anular o efeito paralisante do temor através da repetição de novas convicções. A mente humana não consegue sustentar dois pensamentos opostos ao mesmo tempo. Ou você alimenta a imagem da escassez, ou fortalece a imagem da provisão. Fé é músculo mental. É a prática de declarar a direção correta enquanto o vento sopra para o lado oposto. Quando você entende que a sua mente é um laboratório, você para de ser vítima das suas reações instintivas de sobrevivência e passa a ser o arquiteto da sua estabilidade. O medo é um hábito, a fé é um treinamento. Para cada pensamento de derrota que surgir por instinto, você deve aplicar, com precisão cirúrgica, uma afirmação de autoridade e direção, transformando a fé em uma ferramenta prática que anula o ruído do mundo e estabelece uma nova ordem interna. A raiz mais profunda da sua angústia não é a falta de dinheiro, de saúde ou de oportunidades. A verdadeira causa da sua dor é a tentativa vã de controlar o incontrolável. Vivemos em uma cultura que nos vende a mentira de que, se pensarmos o suficiente, se planejarmos cada detalhe e se anteciparmos cada risco, seremos capazes de domar o destino. Mas a verdade nua e crua é que essa busca por controle é uma miragem que drena a sua alma. Quando você se deita à noite e sua mente começa a girar em círculos, tentando prever o que acontecerá no próximo mês ou como as pessoas irão reagir às suas ações, você está tentando assumir um papel que simplesmente não lhe pertence. Você está tentando ser o diretor de uma peça onde é apenas um ator. E essa sobrecarga gera um cansaço existencial que nenhum sono consegue curar. Essa ilusão de controle humano funciona como uma âncora. Ela te mantém preso a um ponto fixo de medo, impedindo que você flua com a vida. Girar em círculos tentando prever o amanhã não é precaução, é arrogância disfarçada de cuidado. É acreditar que a sua preocupação é o que mantém o mundo girando ou que o seu sofrimento antecipado serve como um pagamento para evitar a dor futura. No entanto, a realidade não se curva aos seus cálculos. Ao tentar assumir as funções do universo, você abandona o único lugar onde tem poder real, o aqui e o agora. A tentativa de controle não gera proteção, ela gera paralisia. Você se torna um prisioneiro de suas próprias previsões, exausto por lutar batalhas que ainda não existem e que, em sua grande maioria, jamais existirão. O verdadeiro descanso só começa quando você aceita os limites da sua humanidade. É preciso coragem para admitir que você não tem as rédeas de tudo. Só quando você abre as mãos e solta o controle imaginário, suas mãos ficam finalmente livres para receber a paz que excede o entendimento. Muitas pessoas passam a vida inteira esperando por um momento de trégua que nunca chega, pois acreditam na ilusão de que a paz é o prêmio final após a resolução de todos os problemas. Elas dizem a si mesmas que descansarão quando a dívida for paga, quando o conflito familiar terminar ou quando a saúde estiver plenamente restaurada. No entanto,
A história da consciência humana nos revela uma verdade muito mais profunda e libertadora. A verdadeira paz não é a ausência de ruído, mas uma presença de confiança que se estabelece no centro da tempestade. Este tópico marca a redefinição do que significa estar em paz. Ela não é um evento externo, um destino geográfico ou uma conta bancária cheia. A paz é uma força de guarda que protege a sua mente e os seus sentimentos justamente enquanto a vida ainda está em movimento, cheia de perguntas, sem respostas e ciclos inacabados. Essa paz, que desafia a lógica humana, funciona como uma âncora em águas profundas. Enquanto a superfície do oceano é açoitada por ventos e ondas, as profundezas permanecem imóveis e serenas. Quando você redefine sua paz, você para de exigir que o mundo se acalme para que você possa se sentir bem. Você entende que a paz é uma decisão de alinhamento interno com o divino, uma frequência de segurança que não depende das circunstâncias para existir. É uma força que monta guarda à porta do seu coração, filtrando os pensamentos de pânico e permitindo que você tome decisões com clareza, em vez de reagir ao medo. A paz verdadeira é saber que, independentemente do que aconteça lá fora, o seu núcleo permanece intacto. É a revelação de que você pode caminhar pelo fogo sem ser queimado pela angústia, não porque o fogo se apagou, mas porque a sua confiança em um cuidado superior é maior do que a temperatura das chamas. Estar em paz é, finalmente, permitir que o futuro se resolva por si mesmo, enquanto você habita o agora com a convicção absoluta de que você está seguro. Para entender por que a ansiedade ainda consegue te dominar, precisamos analisar a psicologia do desejo e a armadilha do pedestal. O sofrimento humano raramente nasce da falta de algo, mas sim do apego excessivo à ideia de que precisamos de algo específico para sermos completos. No momento em que você coloca um objetivo, um relacionamento, um valor financeiro ou uma conquista em um pedestal, você cria, instantaneamente, o medo terrível de perdê-lo. O pedestal é o lugar mais perigoso da sua mente, pois tudo o que é elevado a esse nível de importância torna-se o seu mestre, e você, inevitavelmente, torna-se escravo da possibilidade da perda. O que você idolatra, você acaba temendo. Se você acredita que sua paz depende daquele tesouro específico, você viverá em um estado constante de vigilância e angústia, pois o mundo é impermanente e tudo o que está no alto pode cair. A história nos propõe uma saída radical, o desapego. No entanto, o desapego não deve ser confundido com renúncia, frieza ou falta de ambição. O verdadeiro desapego é a liberdade de agir sem a agulhada da carência. É a capacidade de desejar algo com intensidade, mas sem a ilusão de que a sua felicidade está pendurada nesse resultado. Quando você tira os seus desejos do pedestal, você retoma o seu poder pessoal. Você passa a trabalhar, a amar e a construir por transbordamento e não por desespero. Ao entender que nenhum objeto externo ou circunstância futura tem o poder de validar quem você é, a ansiedade perde o seu combustível principal. A liberdade de não precisar é o que permite que você realmente desfrute do que tem. Quando você quebra os pedestais da sua mente, você descobre que o único tesouro que realmente importa já habita em você. O desapego é, portanto, o fim da angústia de posse. É o estado de espírito onde você caminha pelo mundo de mãos abertas, pronto para receber o que vier, mas suficientemente inteiro para não ser destruído pelo que se vai. Para compreender a essência do que chamamos de reino interno, precisamos resgatar a metáfora mais pura da existência, o estado de criança. Observe uma criança pequena e você verá alguém que habita o presente de forma absoluta. Ela não acorda preocupada com o jantar, nem gasta suas energias planejando como irá se sustentar no próximo mês. Ela simplesmente vive, brinca e explora, movida por uma convicção instintiva de que existe um cuidado superior provendo tudo o que é necessário.
Voltar a esse estado de criança não significa ser infantil ou irresponsável, mas sim recuperar a simplicidade de viver o agora, eliminando de vez a frequência da ansiedade que polui a vida adulta. O reino interno é um estágio de consciência onde a complexidade do ego se dissolve e dá lugar à confiança na vida. Quando você acessa esse estado, você entende que a ansiedade é uma doença da maturidade mal compreendida, de quem acredita que precisa ser o seu próprio salvador. A criança interna sabe que já existe um fluxo de cuidado em curso. Ela entende que, se os pássaros não colhem em celeiros e as flores se vestem com esplendor sem esforço, você também está inserido nessa mesma ordem de proteção e abundância. Viver no reino é trocar o fazer, desesperado pelo ser consciente. É a volta à leveza de espírito, onde o amanhã deixa de ser um monstro assustador para se tornar apenas uma extensão natural do hoje. Ao abraçar essa perspectiva, a necessidade de prever e controlar é substituída por uma curiosidade serena. Você passa a habitar uma frequência onde o medo não encontra ressonância, pois a certeza do amparo é maior do que qualquer incerteza do mundo exterior. A simplicidade é a sofisticação máxima da fé. É o retorno para casa, para aquele lugar dentro de você onde a paz nunca foi interrompida, onde você pode finalmente soltar os ombros e respirar, sabendo que, no fundo, você sempre foi e sempre será cuidado por uma inteligência muito maior do que a sua. A partir deste momento, você precisa compreender que a sua mente não é um território passivo, mas um campo profundamente fértil, que não possui o poder de selecionar as sementes que nele caem. A terra não questiona se o que foi plantado é um carvalho majestoso ou uma erva daninha venenosa. Ela simplesmente empresta sua energia para que tudo cresça. O grande despertar do protagonista dessa jornada ocorre quando ele assume, finalmente, as luvas e as ferramentas de jardineiro de sua própria consciência. Até aqui, você talvez tenha deixado que o vento da opinião alheia, as notícias alarmistas e os traumas do passado lançassem sementes de escassez, medo e limitação no seu solo mental. O resultado foi uma colheita inevitável de ansiedade e paralisia. No entanto, o cultivo do campo mental exige uma postura deliberada e vigilante. Não basta desejar a paz. É preciso arrancar as raízes da dúvida antes que elas asfixiem a sua visão. Cultivar a mente significa escolher, com precisão matemática, quais convicções de força e direção você irá nutrir hoje. É um exercício de substituição constante. Onde antes havia o pensamento de "eu não vou conseguir", você planta a semente da direção divina. Onde havia o medo da falta, você rega a convicção da abundância que já está a caminho. Esse trabalho de jardinagem interna exige paciência, pois as sementes de confiança levam tempo para romper a crosta do hábito, mas a persistência é o que define o mestre. Você não é mais uma vítima das tempestades mentais, você é quem decide o que floresce no seu mundo interno. Ao assumir essa responsabilidade, você entende que a qualidade da sua vida externa é apenas o reflexo do jardim que você cuida em silêncio. Trocar os espinhos da escassez pelas flores da autoridade espiritual é o ato mais revolucionário que um ser humano pode realizar. É a transição da mente reativa para a mente criativa, onde cada pensamento se torna uma ordem dada ao universo para que a vida se organize em torno da sua nova e inabalável certeza. Toda a jornada que percorremos até aqui converge para este exato milésimo de segundo, pois o conhecimento, por mais profundo que seja, só se transforma em libertação através da decisão tomada no agora. Não basta compreender a mecânica da ansiedade se você não estiver disposto a soltar as correntes que aprendem ao seu peito. Por isso, convido você a realizar agora o ritual da entrega. Feche os olhos por um instante, sinta o ar preenchendo seus pulmões e, ao expirar, visualize cada cenário catastrófico, cada conta pendente e cada medo do amanhã sendo depositado em mãos muito maiores e mais capazes que as suas.
A entrega não é uma desistência, é uma transferência de responsabilidade. É o momento em que você diz ao universo que aceita o seu papel de caminhar, mas renuncia ao fardo de governar o destino. Esta é a sua decisão final, o selo que encerra o ciclo do esgotamento e inaugura uma nova identidade. Você não é mais a pessoa que teme o futuro, você é aquele que confia na provisão. Sinta o peso saindo dos seus ombros enquanto você afirma, em silêncio ou em voz alta: eu entrego, eu confio, eu aceito e eu agradeço. A partir deste suspiro, sua mente não é mais um campo de batalha, mas um santuário de paz. O desfecho desta história é o seu compromisso público e interno de descansar no meio do movimento, selando uma mudança que não é apenas emocional, mas espiritual e definitiva. Você nasceu para ser livre, e a liberdade começa no instante em que você decide que o amanhã já está cuidado. Se este vídeo foi o despertar que sua alma precisava hoje, não guarde essa luz apenas para você. O algoritmo deste canal se alimenta da sua ação, e cada interação sua ajuda a levar essa mensagem de paz para alguém que neste exato momento pode estar perdendo o sono por causa do medo. Se você decidiu, hoje, que não vai mais carregar o peso do mundo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Ao se tornar parte desta comunidade, você reforça o seu compromisso com a sua própria saúde mental e espiritual. Comenta aqui embaixo: eu escolho a leveza, para que eu saiba quem são os novos jardineiros da própria mente que estão nascendo hoje. Compartilhe este conteúdo com aquela pessoa que você sabe que vive com o coração acelerado. Lembre-se, o controle é uma ilusão, mas a paz é uma escolha que você pode fazer todos os dias. Fique firme, respire fundo e caminhe com a certeza de que o melhor não está apenas por vir. O melhor já está sendo construído dentro de você agora. Até o próximo vídeo e viva com propósito.